Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. Eu falo que cada programa a gente vai evoluindo, vai trazendo novidade, vai trazendo conteúdo. E hoje, muito show, a gente vai falar com uma pessoa e vocês vão aprender bastante o que é a preocupação com NR, com o que tem na estrutura, né, de um condomínio. Você já imagina que a gente está falando de engenharia. E nada mais, nada menos do que a Karen. Karen, tudo bem? Ah, Doc, que maravilha estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que vai ser um bate-papo assim fantástico. Não, você é uma pessoa que realmente traduz o que é excelência dentro da engenharia. Essa é a minha opinião, Muito obrigada pelo entendeu? reconhecimento, inclusive. Se apresenta, porque aí a gente vai começa a desenrolar, né? Claro, com certeza. Vou Então, vamos deixar lá. aqui um bate-papo leve, Leve, não, aqui é porque sala de engenharia. estar, aqui é sala de Exato, estar, porque aqui é engenharia, quando a gente fala de engenharia, as pessoas começam a ficar assustado, assustadas. número, não sei o quê, aquela Isso, coisa toda. exatamente. Mas muito prazer. Para quem também não me conhece, eu sou a Karen, sou engenheira civil, fundadora da FCK Consultoria e Projetos. A empresa nada mais é do que uma empresa que é especialista na área de consultoria e perícia de engenharia. Poxa, complicou demais. Aí não, aí deu um bug na minha cabeça aí. Né, É, exatamente, mas na verdade é uma empresa focada em resolver os problemas construtivos hum, dentro e fora do judiciário. muito bom. Então existe uma pré-análise e, Exato. e quando está instaurado o problema. É Exatamente, mais ou existe menos isso aí. isso, existe a prevenção propriamente dita, Tá. e aí quando já existe o problema instaurado, né, os problemas construtivos, a gente atua também nessa análise, nessa intervenção. E bacana que você está falando isso, por quê? Eu vou resgatar uma memória aí, né? Ótimo, É uma memória importante que nós nos conhecemos no. Tem vários eventos sobre condomínio, eu acho sim, muito válido. com A certeza. gente aprende bastante, consegue encontrar as pessoas e tudo mais. E num desses, né, nós nos encontramos. Exato. E aquilo me chamou muita atenção naquela época, porque eu falei assim, poxa, que legal. Eu nunca tinha me deparado assim com uma engenheira tão atuante num evento falando lá de, sei lá, de um condomínio, falando do lançamento do condomínio. Você Uhum. estava lá. Enfim, o que que isso agrega muito para você? Você acha que ali você encontra possibilidades e mais do que possibilidades? Você consegue realmente traduzir para o pessoal, falar assim, ó, a engenharia ela é necessária, ela é fundamental? Quando se trata de eventos, Duque, é muito importante de você saber, obviamente, qual que é o evento que você vai participar. Eu costumo filtrar bastante os eventos, porque eu penso que, olha, esse evento vai agregar? Sim, ok, vai agregar. Esse aqui não vai? Tá tudo bem também. O que eu acredito é que, dependendo do evento, você consegue não só criar novas conexões e conexões interessantes, como eu criei conexão também com você e com demais profissionais também da área, mas eu acredito que também é necessário filtrar. Quando se trata, por exemplo, do que é abordado nos eventos, eu acredito que sim, são temas inclusive relevantes, temas de atualidade. Quando se trata da engenharia, é muito importante de enfatizar que a engenharia ela não é somente um único ponto, digamos assim. Hum, Não é, por exemplo, o ponto que é bastante discutido quando se trata da inspeção predial. A inspeção predial é muito comentada dentro da área da engenharia, mas não é o único ponto. Porque quando a gente fala de engenharia, novamente, é um macro de informações e de necessidades, inclusive, que o síndico ele encontra dentro de um condomínio. É importante enfatizar que, por exemplo, quando se trata de engenharia, a gente tem a situação voltada para o recebimento do empreendimento. Esse empreendimento ele foi implantado e daí eu tenho esse recebimento desse empreendimento. Eu tenho algo que é extremamente temido pelos síndicos, que são os vícios construtivos, que são os problemas construtivos, e daí então entender como que está sendo recebido esse empreendimento, porque nesse momento é onde o síndico ele pensa de que forma, olha, essa responsabilidade agora é minha, eu preciso entender como que está esse condomínio, mas eu não sou técnico, eu não tenho conhecimento técnico e assim, uma coisa que eu costumo falar, mesmo o síndico ele tendo uma formação técnica, ele não é especialista.
Pra Então, isso é importante. Isso, porque para atuar você precisa ser especialista. Mas me fala uma coisa, uma dúvida. Você Claro. recebe um condomínio lá novo, Uhum. então tem toda uma engenharia da construtora. Sim. E quando esse síndico te chama, é para constatar que realmente é fazer uma auditoria, teoricamente, do que Uhum. está sendo feito pela engenharia da consultora? Ou que faltou ali, tem que ajustar alguma coisa, é isso? Na Você entra verdade nesse cenário também ou não? na verdade, como que funciona Hum, essa questão? Existe a parte da consultoria especializada para o construtor e o incorporador, em tá. qual cenário? Nesse cenário, é entendido como que a construtora ela está realizando os processos e procedimentos da construção. Aí é uma outra contratação, é a contratação da construtora, vamos imaginar dessa forma. Tá, E também a relação de documentos que a construtora ela precisa entregar para o síndico. ok. Porque nada mais é do que uma área especialista em prevenir e resolver esses problemas construtivos, porque isso vai envolver, inclusive, a parte de garantia. Então, é nesse aspecto que eu falo. E isso vai entrar a parte de garantia. Então, existe, obviamente, a parte de como que a construtora está se respaldando com relação à parte documental. E a gente atua fortemente com a tríade de fato. Existe aqui o cliente, existe o advogado, que é a parte jurídica, e existe a parte técnica, que é o especialista na área da engenharia para atuar dentro dessa área, digamos assim. Tá. Quando o construtor ele entrega o empreendimento, é importante que ele tenha o especialista dele para fazer a entrega desse empreendimento. Como que está sendo feita a entrega? Porque ele se antecipa aos problemas antes da entrega. Isso é importante. Agora, existe a outra vertente, que é a parte do síndico, do condomínio, da administradora, de quem vai assumir essa responsabilidade desse recebimento, desse Uhum. empreendimento. O que acontece na maioria das vezes é que são identificados o quê? Os problemas aparentes, os vícios aparentes. E o que que são isso? Isso nada mais é de problemas que você consegue identificar mesmo não sendo técnico. Visual. Exato. Por exemplo, já existe uma fissura. E eu estou conseguindo identificar que existe ali. Agora, no oculto, eu não sei que tamanho é essa fissura. Exatamente. Ou que vai provocar no futuro, né? Isso, exato. Porque quando se trata, por exemplo, de vícios construtivos, nada mais é do que um sistema que ele não está. Aconteceu uma anomalia Hum, ou um defeito, que aí hum, ele vai ter diversas origens, por exemplo, quando se trata de concepção de projeto, da própria execução, a classificação também, a utilização dos materiais. Isso ocorre. Mas é importante de identificar o quê? Vamos fazer uma analogia simples. Suponhamos que você comprou um liquidificador. hum. O liquidificador, no caso, ele tem a hélice, certo? Essa hélice, ela vai servir para quê? Para triturar, obviamente, aí os alimentos. O que acontece é que se você comprar um liquidificador com problema, a hélice ela não vai funcionar, E não vai fazer ela o não vai ter o efeito desempenho e satisfatório que exato, você quer. que você adquiriu. Ponto. Isso acontece também com as edificações. Quando se trata, por exemplo, de um problema estrutural, quando se trata do sistema de impermeabilização, serve para barrar água, mas não está barrando a água. Tá errado ali. Exato. Então eu tenho uma falha. Que material foi usado, ou de que forma foi Exato. aplicado, inclusive. Exatamente. Então tem isso também. É uma área que eu costumo dizer que é uma área complexa, mas você precisa tornar ela leve. Não, entendi. É isso aí. Agora, quando você vai para um evento, voltando lá à casa do evento, Uhum. explicação maravilhosa. Como é que você consegue divulgar toda essa expertise que você tem num momento de evento? Ela é um por um ali, ó, tete a tete, como é que é? Na verdade, tem alguns profissionais que estão em eventos que já são, inclusive, clientes, É, e, obviamente, alguns contatos que já acompanham, inclusive, nas redes sociais. Eu tento fazer um trabalho, inclusive, nas redes sociais, voltado para uma informação mais didática para o público, inclusive. mais acessível, assim, na leitura, né? Isso, exatamente. Porque é aquilo que eu comentei. É um trabalho complexo, é uma área complexa, mas precisa ser divulgada de uma forma mais didática, mais E simples. você é atuante na rede social? Exatamente. É?
A gente precisa, né, Duque? Hoje em dia não tem jeito, né? Exato, não tem como. Não E tem como é como. e todo dia você cria um negócio, fala assim, ó, hoje eu vou falar da fissura do não sei o quê. Hoje eu vou falar da impermeabilização. Hoje eu vou falar. É isso? É Isso assim? é muito focado, inclusive, para a área que muitos profissionais desconhecem, que é a área da perícia judicial. Hum, Porque a área da perícia judicial nada mais é do que um profissional de engenharia e arquitetura que é nomeado pelo juiz para problemas, processos que são abertos dentro da área da engenharia tá. no judiciário. Então, eu tenho sim uma atuação dentro do judiciário como perita do juízo e atuo na área da assistência técnica, isso dentro da empresa, para auxiliar esses clientes, seja dentro ou fora do judiciário. Bacana. É bacana, porque mas é difícil, é complexo, né? Porque assim, Sim, você recebe uma demanda lá, o negócio tá, sei lá, o que que eu posso dar de exemplo? O prédio tá eu- tombando. sim, que são problemas estruturais, realmente. No judiciário, a gente tem várias situações, são várias demandas. Não Tem é? muitas. Sim, são diversos processos envolvendo qualquer tipo de público que você possa imaginar. Envolvendo a engenharia, como, por exemplo, conflito entre vizinhos, envolvendo muro, por exemplo, envolvendo Faz parte, construções. aí você entra Faz, lá, exato, tem que subir o muro. exato. Aí esse Tem muro que fazer vai exato. suportar subir o muro para acabar esse perrengue, é isso? Isso é para identificar exatamente o que, Duque? É para identificar a responsabilização. Quem foi o responsável por esse dano aqui, por esse problema? Quem é o responsável? Quem ocasionou isso aqui de fato? Porque o juiz, ele não tem conhecimento técnico. E nem as partes, por exemplo, os advogados. Eles não têm conhecimento técnico. E aí o que que acontece? O juiz ele nomeia esse perito judicial, que daí então vai ter casos lá dentro voltado para regularização de imóveis, vai ser voltado também para a parte de conflitos entre vizinhos, danos envolvendo também condomínios, Instalação de construtoras. equipamento, Exato. porque eu vejo muito na área de segurança Uhum. a Prestadores de implantação serviços, né? de segurança eletrônica. Aham. Então, às vezes o cidadão vai lá, pode furar ou não pode furar aqui, entendeu? Uhum. De uma forma bem esdrúxula falando, mas Sim, assim, sim. vai comprometer alguma coisa, de repente, Uhum. né? Faz alguma situação ali que aí você entra para averiguar, ó, empresa. Por isso que é importante chamar a empresa correta, homologada e que tenha uma engenharia também, né? Sim, Que sim. saiba, A especialidade é importante, é. igual você comentou com relação à segurança. Não dá para falar assim, olha, tem uma pessoa que instala também, mas ela não é especialista em uma determinada área. Então, mas aí ela pode complicar outras situações. Ela cria Isso. Um outro um problema, outro um outro problema, vício. um outro vício. Isso, Foi lá para arrumar um negócio, trouxe dois errados. Então é assim que funciona, não é? exatamente. Então, assim, é uma área especializada nisso. Quando o síndico, inclusive, ele recebe esse empreendimento, o que que acontece também? Ele vai identificar de fato que está aparente. Só que depois, você já recebeu as chaves. E aí? E aí, o que que vai acontecer? Aí os moradores começam a adentrar, e aí é quando é percebido os vícios que estavam ocultos que começaram a aparecer agora. E aí fica aquela bagunça. Ou criaram, né? Porque o cara entrou para mudar, ele tira uma Exato, parede que é não com podia tirar. relação ao uso, exatamente, também E tem aí isso. danifica o de cima, o outro, de Isso. baixo, sei lá. Mas aí o que que acontece? Esse profissional especialista em perícia, inclusive, o que que ele precisa fazer? Ele precisa analisar de quem ocasionou de fato aquele problema. Quem é o responsável? Porque às vezes, inclusive, no condomínio em questão, até o próprio síndico, o condomínio ali, ocasionou um vício por não fazer, por exemplo, uma manutenção de forma adequada. Vou te contar uma história, meu. Aí tem várias, né? Não, aconteceu em Goiânia isso, em Goiânia. E construíram um prédio, um por andar, piscina privativa, tudo mais. Aí, beleza, então construiu todo pô, aquele empreendimento, foi uma festa, né, meu? E naquela época, aí o pessoal, poxa, o prédio tal, tal, tal. Eu participava muito lá da cidade, né? Uhum, E aí os moradores começaram a mudar, né? uhum. Aí falou, mas tá usando a piscina? O que aconteceu? Fizeram o prédio, a bendita da piscina privativa, cada apartamento, mas não calculou que ela cheia teria outro peso. Calculou que vazia ali, né?
Uhum, Como é que se arruma isso, por exemplo? O cara construiu, fez, pensando numa piscina vazia. E o uhum, cidadão quer encher de água ali. uhum. Como é que você. Dá para responder isso ou eu te Dá. peguei Não, de não, dá contrapé? sim, porque os casos que vêm até nós são casos complexos e são casos que a gente precisa estudar com muita profundidade. Nessa situação, o que que acontece, Duque? É importante entender se existe um projeto disso, se foi executado um projeto. Não, foi porque construiu, né? Depende. Às vezes você constrói uma piscina, mas não tem um projeto estrutural da piscina. Ah, mas o cara tá do prédio do zero. Não, não tem problema. Tem situações que não tem projeto. Boa. Tem situações que não tem o projeto. Daí É. então você já consegue identificar uma responsabilização. De quem? De quem o fez. Tudo bem, até aí beleza, quem fez? Isso, de E a, quem. e a piscina continua vazia. Exato, de quem. Ninguém usa. E isso, de quem o fez. Quando se trata disso, quando se trata dessa situação, o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma análise com engenheiro estrutural para verificar qual é a solução que vai ser adotada. Se, por exemplo, olha, ok, ele não aguenta essa capacidade de carga, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui com algum reforço? Ou a gente vai ter que fazer ela do zero? Nossa, Mas é sempre pensar numa possibilidade que seja o menos custoso possível, obviamente. plausível, vai, de uma certa forma. Exato, exato. Mas isso precisa ser evidenciado. Aí entra uma outra questão. Por exemplo, como foi identificado que esse vício é um vício lá da concepção de projeto, construção e tudo mais, essa responsabilização não fica para o condomínio. Não fica, mas o cara quer usar. O Não, cara, tudo bem, só que daí assim, isso não tem muito para onde fugir. meu pai, É um é um problemaço. problemaço. Isso é um problemaço. E Por isso que o recebimento é como é importante. que faz? A pessoa da varanda ali toda, sei lá, não lembro nem quantos andares eram, mas Aham, sei lá, 10, 12 andares. sim, Mas são 12 sacadas exato. Querendo usar, Não, e eu vou quebrar tudo ali, como é que faz? Você entendeu como é que é? sim. Então, nessa situação, precisa, obviamente, verificar a parte de reforço, porque tem como reforçar. Mas assim, tudo que você vai fazer depois, Duque, É pior, é complicado. e caro. E caro. Fica muito caro. Então, assim, é uma situação que precisa se estudar qual que é o melhor cenário para se resolver isso, mas eu costumo falar assim, que na engenharia tudo dá para você fazer. Tem algumas situações que você vai ter que pagar muito, É, tem porque situações que você vai ter que se desfazer do que do que existe, existe, exato. vai por abaixo e sobe tudo. Às vezes é menos custo ainda. É, mas assim, nessa situação, como ele está lá no último, não tem muito para onde fugir, sabe? Eu acredito que tem muito mais que estudar a parte de reforçar isso. É, porque andar por andar, uma piscina cada um ali. Exato, exato. Então, assim, olha o custo disso, Nossa, eu nem consigo calcular, não tenho nem ideia, não tenho nem inteligência para isso. entendeu? Então, assim, é um estudo que tem que ser Uhum. feito, e aí tem que passar a conta para quem? A conta para quem é responsável. Alguém vai pagar essa conta. Exato. Só que não o condomínio. Vamos imaginar assim, não o condomínio. Porque sempre a nossa atuação, dentro e fora do judiciário, é sempre voltada para o público dos condomínios. 100%. Isso, condomínios. Por quê? Porque senão acaba adentrando conflitos de É, justo. interesse. Exatamente. A parte da construtora incorporador é muito mais um trabalho consultivo. Tá. É muito mais um trabalho consultivo. Orientativo, né? Exato. Bom, tá bom. Consultivo, ó, quer evitar um problema? Quer É isso aqui, evitar ó. o problema, tem que fazer isso. Isso. Aí no condomínio, realmente, de fato, é recuperar os danos em dinheiro, porque por mais que seja o dinheiro em si da reparação desse dano, juntamente com o advogado, obviamente, é feito o quê? É feito um laudo, um parecer aí no caso, é feito um laudo detalhado para cada caso, para cada condomínio, e criar um plano de ação das responsabilizações que estão ali. Eu sei o que você está falando. Eu fiz um puxadinho na minha casa. Aí eu chamei lá o meu amigo, né? O trabalho no PS de obra, tudo mais, o pedreiro Aham. top, X anos de indicado, X experiência. anos de experiência, indicado parente, do parente, do outro Sim. parente. Bom, tá aqui, tem que desmobilizar isso aqui e fazer esse puxadinho aí. Tudo bem, não, puxa comigo, Duque. Então vamos pra cima. Eu falei, então tá bom. Aí começou. Realmente ficou, tá em pé, né? Não aconteceu Até nada. agora. Até agora tá em pé. Mas aí, essas chuvas, aconteceram umas chuvas aí e tudo mais. Eu olho, então a casa termina aqui. E aqui Aham. era uma área de lazer que virou um anexo, vamos dizer assim, né? Digamos que sim.
colou a coisa. Então, quer dizer, é fácil, né? Eu coloco aqui, coloco um tijolo aqui, vou construindo um murinho Claro. aqui, vou fazendo e anexou tudo. Uhum. Aí eu olho na laje, assim, na beira da laje ali, já tá tudo. Parece aquele negócio cardíaco, assim, sabe? Sim, Os quebradinhos, assim, já tá feito. Porque não, eu não sou engenheiro, não sei o que é isso. claro. Mas assim, mas aí é o bolso também. Sim. Aí eu falei, pô, mas não chamei você para falar, ó, o que que tem que fazer aqui, Karen? Ah, o Uhum. Duque, você tem que quebrar ali, tem que aprofundar a casa, fazer realmente uma Uma junção, amarração, uma sim. amarração, para Uhum. que isso não ocorra, nenhum problema, tal. Enfim, tá, é isso que eu falo. Não, mas isso E às vezes acontece você cria bastante. porque é o bolso que determina o negócio. É, só que daí, assim, eu sempre penso da seguinte forma: o quão barato é? Isso eu estou falando de uma situação autônoma, né? Eu sozinho Não, ali, que não, o mas risco é isso meu. acontece. Não, mas isso Mas acontece, imagina num inclusive, em prédio. processos judiciais. Isso acontece em processos judiciais, é muito recorrente. Por quê? Esse seu caso, suponhamos que você vai gastar para resolver isso aí. Vamos colocar um valor simbólico, uns R$ 3.000. Vamos colocar bem Não, simbólico. sim, Quando isso vai para processo, inclusive, os valores são gigantescos. é absurdo. Exato. Ninguém vai entrar com processo, é R$ 3.000. Não, ninguém está Não, pedindo isso, entendeu? Ninguém está pedindo isso. O dano não é esse. ele quer reparar o dano. Exato. E às vezes os danos, eles são gigantescos. Né? A gente está falando numa ordem de grandeza Exato. maluca. Hein? Exatamente. Nessa situação, eu sempre costumo falar, inclusive, para o síndico, para se evitar, obviamente, os vícios construtivos. E aí ele fala assim para mim: olha, Karen, mas eu vou ter que pagar isso no recebimento para você fazer esse laudo para mim. Mas Ciclano cobrou X. Eu falo, não, tudo bem. Aqui eu estou te trazendo segurança, Então, segurança e a é valor e reparação. preço. Né? Exato. E a reparação dos danos que talvez você nem esteja ciente. Nem vai saber. Que Exatamente. pode acontecer muito mais coisa ali quando você começa a mexer Isso. A no gente está falando de balaio. dinheiro aí. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de segurança, inclusive. E para resolver o problema. Exato. Porque nessa situação é o quê? É feita, inclusive, uma reunião de alinhamento com o advogado do condomínio. É feita uma reunião de alinhamento, inclusive, se tiver um envolvimento lá da Não, isso é uma construtora. comissão muito maior. O negócio não é uma fala só. Exato. Não é simplesmente eu pegar lá, faço lá um documento, o síndico pega, coloca na gaveta e consegue resolver absolutamente nada. Não, não é isso. É um documento que ele vai, de fato, conseguir resolver o problema que ele tem. E ser o balizador para a solução. Quem Isso. chamar, de que forma vai fazer, Isso, exatamente. com as suas SLAs ali, Exato. enfim, um monte de pré-requisitos para que aquilo pare de acontecer. Exatamente. Porque, inclusive, do que a gente está falando. Aqui é 100% dinheiro que a gente está falando aqui. Não, mas é voltado para o dinheiro, não É. tem jeito. Como é que Aqui, você foge? isso, até porque aqui é uma situação do quê? Se eu não faço uma manutenção dentro do que foi solicitado para ser feito, eu estou perdendo dinheiro. Como? Se eu recebo um empreendimento que ele está com problema e eu não resolvo esse problema, eu estou perdendo dinheiro. Eu acho que o problema pior aí, imagina que você tem lá uma infiltração lá no barrilhete, Sim, acontece muito. não é? Aí o cara fala, mas é só uma infiltração, a água vai para algum lugar, Vai. e ela vai numa proporção, ela vai destruindo tudo que vai para Exato. frente. O que que é feito o material? Aço corrosivo. Não sei, Sim, concreto ali ele vai se perdendo, não é? exato. Vai Perdendo o pH consumindo dele, exato. o pH. Exato. E aí você vai falando, mas é só um furinho ali, então resolve logo. Sim, de forma efetiva. E de forma efetiva. Porque se você maquiar também, é igual a gente vê nas garagens dos condomínios, aquelas calhas. É, Então, síndicos, pelo amor de Deus. é. Se você tem uma garagem, Aqui, ó. se você tem uma garagem, inclusive, e essa garagem você colocou, tá tendo infiltração e você colocou calha, pare com isso. Porque você está evitando, por exemplo, de cair água nos carros, mas ainda existe uma concentração de água na estrutura. Em algum local. Que não Exatamente. E está aí indo você para vai lugar ter, nenhum. exatamente. E você vai ter um problema maior
de reforço estrutural ou algo muito pior ainda que você tenha que fazer, isso vai ficar muito custoso. Apareceu, resolve. Não fica maquiando aí o problema. É É realmente isso. que você acaba satisfazendo uma parte. Aham, Ah, agora não tem mais água aqui, eu ando, né, tá tudo sim, limpinho ali, mas tá indo para algum lugar. isso. E esse mapeamento, ele tem que ser muito claro. Uhum, Então, eu penso, igual a segurança, quando você, não existe meio termo, ou faz, ou não vai, não acontece. Então, uhum, quando você está trazendo à tona o que a engenharia realmente traduz, é importante, uhum. mas o pessoal tem uma reticência, porque tem medo de descobrir a verdade. Me corrija se eu estiver errado. Então, porque Uhum, você vai levar ali e vai colocar no teu laudo, ó, precisa, uhum. disso, disso, disso. Aí é difícil. É o mesmo, sabe que o exemplo que eu dou? Eu faço uma analogia também. É o cara endividado. Sim, Ele tem medo de olhar o extrato dele, no que ele gastou. Ele sabe que está endividado, mas ele não olha para tentar falar, opa, essa pizza eu não vou comer hoje. Porque eu comi duas aqui, ó, já gastei. uhum. Sei lá, Sim, sim. por aí. Então, a verdade dói, né? Mas acontece, tem que fazer. Eu acredito que assim, Duque, com o mercado imobiliário e de condomínios tendo uma crescente, primeiro que não dá para ter profissionais amadores. Não, não tem condição. Exato. Então, assim, ó, síndicos que estão querendo ser síndicos, cada vez mais eles vão ter que buscar o quê? Conhecimento. E mudou também a forma de construção. Porque uma coisa era construções lá dos Uhum. anos de 50 anos atrás, né? Com Sim. as construções de hoje. Você Uhum. vê prédios perto da minha casa. Tem o terreno, se você passa lá na rua uma vez ou outra, de repente, tá o Sim. prédio. Sim. Os sistemas construtivos mudaram, até porque a Mudar. gente tem tecnologia, Tecnologia. mas eu costumo falar o quê quando as pessoas falam assim para mim? Ai, Karen, você acredita que aqui a gente precisa da tecnologia tal? Eu falo assim, não. Para esse aqui não, mas para esse aqui a gente precisa. Por quê? É Porque nem muito tudo é particular, apenas, né? nem tudo é tecnologia, Duque. É Nem verdade. tudo é. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, de IA, ela é fantástica. Ixi, eu tô navegando nesse negócio de aí, meu Deus, você sabe disso, né? Sim, sim, Virou uma febre. Faço exato. certo, faço errado. Ah, então, assim, ó, a IA, Tá ela é louco. fantástica, mas ela não anda sozinha. Mas, pô, você tem que saber e conduzir a coisa lá. Exato. Então, não adianta, por É, exemplo, eu utilizar uma alta tecnologia dentro da engenharia civil, sendo que o meu diagnóstico ele é falho. então para tudo. Mas quando é que vai descobrir isso daí? Não, mas primeiro você tem que ter o raciocínio lógico. E É, isso não. Não, primeiro a gente tem que agir assim. Você precisa, obviamente, quando a gente fala, por exemplo, é um problema na piscina, igual você citou. Aqui, eu vim com uma ideia para você do que, eu acredito que talvez a gente vai ter que fazer um reforço. sim, mas tudo bem. Essa é uma É hipótese, uma. uma só. Agora, quando você se aprofunda nisso, o É que que a gente demolir. vai. Não, Mas não, mas o que que a gente vai pensar, por exemplo, olha, qual que é o tipo de reforço que a gente vai adotar aqui? e aí então, aí vem a sua conversa Sabe? aí. Então, assim, você vai abrindo o leque. É igual eu falei no início, a engenharia, ela não é uma engenharia voltada apenas para a obra e projeto, e muito menos no condomínio, não pode ser apenas discutido a parte voltada para a É a inspeção estratégia. predial. É a Exato. estratégia. É o que de fato vai resolver o que você precisa naquele momento. Quando se trata, por exemplo, de escopos, inclusive, do que acontece bastante, é o síndico achar que ele vai fazer uma inspeção predial para absolutamente tudo. Por quê? Porque isso é discutido em muitos eventos. Mas o evento, mas ele faz de uma forma genérica, ele vai abrir a informação E isso, então, assim, em muitos eventos. do que precisa fazer, os eventos. Ó, tem que fazer isso, 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 isso. porque a inspeção predial, ela é uma, Toca aí. Ah, ela é uma informação, inclusive, muito pontual, digamos assim, muito pontual, mas o síndico precisa entender o que que é a inspeção predial. O que que é inspeção predial? ah,
A inspeção predial nada mais é do que um check-up que você faz na É um edificação. raio-x. Exato, é um check-up que você faz para falar assim, olha, o estado atual está isso aqui. Mas aí eu volto na tecla lá. O cara tá preparado para escutar? Tem que estar, né? Não, sim, mas eu acredito que parte muito do profissional técnico também, Duque. E saber apontar, né? Exato. Não, não é só apontar. Não é só apontar, É, na verdade. é. Quando se trata, por exemplo, do profissional técnico, o que é importante dele enfatizar? Olha, qual que vai ser a entrega? Engenheiro e arquiteto, eu, inclusive, nós temos o hábito de ser muito técnico, porque é a nossa formação. É a formação. Só que eu tive que aprender, inclusive, a adotar outras linguagens, Esse ponto é importante. Depois eu quero fazer uma pergunta para você sobre isso aí. sabe, de adotar a linguagem, porque não adianta eu ser técnico, eu não estou apresentando numa banca de TCC, seja ela também de mestrado ou doutorado, eu não estou fazendo isso. O documento técnico, inclusive, ele não pode ser um documento maçante. Maçante em qual sentido? Obviamente, é feita uma apresentação para o síndico do que tem nesse documento, mas ele precisa, através da sua explicação, quando ele voltar, ele fala assim: olha, eu entendi porque eu lembrei do que ela falou. Não, não pode ser uma informação onde ninguém consiga entender. Eu É costumo falar, inclusive, para os meus mentoreados, que é o que, ó, não adianta você elaborar um laudo ou um parecer super técnico. super técnico para massagear o teu ego, com palavras que ninguém vai entender nada. É um mundo narcisista, né, daí? Aí não dá. Entendeu? É. É igual na área jurídica, inclusive. Tem Negócio alguns advogados que falam assim, olha, sem juridiquês e tudo mais. sim, o Isso é importante. techniquez ele é importante, mas precisa saber o público que você vai falar. Exato. Não é que você não tem que fugir da técnica, até porque é essa a nossa Não, mas formação. para explicar. E isso, você tem que ser didático. Você Didático, precisa ser né? didático. Justo. E isso do que eu aprendi com o tempo. Que se era mais Técnica total. totalmente Você quadrada. ia falar comigo aqui, eu ia me perder todo, eu não ia Nossa, entender nada. você ia pensar que você, sei lá, você estava numa aula de engenharia? Nossa, quando eu fiz um primeiro curso de vendas na minha vida, eu me lembro como se fosse hoje. O cara falou assim para mim: curso Sim. PSS2, ó, importante, curso americano, não sei o quê. Vai falar, ó, se você for falar com médico, você vai falar dessa forma aqui. E me gravou muito negócio da engenharia, porque você vai falar com o engenheiro, você tem que falar para ele assim, ó, não adianta você falar, ó, o teu produto faz isso, isso, isso. Teu produto vai trazer essa rentabilidade de X%, de não sei quanto, de aqui vai ter 0 ponto alguma coisa. Fala em número, Uhum. porque na cabeça dele, eu não estava errado, eu acho que é legal. É um raporzinho aí, né? A gente começou a decorar. Exato. Mas assim, isso me chamou a atenção. Se você começa a falar, eu ia me perder todo, porque Sim, assim, sim. Por quê? Porque já é um tema complexo. é Você falar sobre vícios construtivos é é complexo, é complexo. lógico que é. Então, assim, é um Você, problema que o síndico ele vivencia todos os dias. Isso realmente é uma dor, assim, latente. Ele não sabe o que ele vai fazer, não sabe como ele vai resolver. Aí você imagina, é um profissional especialista voltado 100% para a parte documental, inclusive. ai, caramba, Você faz sim o trabalho de campo, tá. mas você precisa fundamentar esse É o documento. documento. Exato, É escrever ali o que tem que isso, saber como o cidadão vai interpretar. isso. E puxando esse gancho, você viaja o Brasil inteiro aí fazendo palestra, né? Sim, Eu vejo toda hora você no aeroporto e não sei o que e tal. Eu acho muito bonito isso, muito bacana, parabéns. obrigada. Como é que é a relação das regiões para entender isso que você está dizendo? Tem uma nuance muito discrepante de um lugar por outro? Quando se trata, por exemplo, de eventos em si, a maior metrópole aí é São Paulo, Não, obviamente, ok. não tem para onde fugir. É. Aqui a gente tem o maior número de eventos, inclusive, mas quando se trata, por exemplo, de principalmente interior de São Paulo e também regiões voltadas para o sul, eu percebo que São Paulo ainda tem mais informação. É. Por mais que seja, por exemplo, sempre as mesmas coisas que são batidas latentes ali, mas São Paulo ainda é o É o local detentor de mais informação. Talvez pelo exato, tamanho, e isso é uma exato, é possibilidade. É proporcional. proporcional. Isso, exato. Mas, assim, o pessoal entende que é necessário engenharia, essas perícias, essas análises, pré-análises. Eles conseguem entender isso Eles tudo? entendem, mas aí fica com aquela crença, isso é caro. Tudo volta para o preço. Isso é caro. E outra coisa que eu costumo falar, a gente atende pessoas que querem resolver o seu problema de forma efetiva.
Quem não quer resolver, não tem problema. Não, mas aí já não. O problema tá lá, vai ficar o resto da vida. Exato, Crônico. exato. Só que daí, assim, o condomínio ele precisa resolver um problema. Já fez várias tentativas, não conseguiu resolver. Isso acontece muito. Ah, entrou em contato com a FCK, falou com a Karen. A Karen entendeu, vai lá e resolve. Ah, ótimo. Esse condomínio entendeu que ele precisa resolver e ele resolveu o problema. Porque senão você fica patinando. Não, o que não resolve é a ação judicial. O que não resolve vai para o âmbito judicial. Exato, que tem atuação, obviamente, nossa também, que é dentro e fora do judiciário. Justamente, aí você muda do lado da mesa. Isso, exato. É isso que eu entendi, é isso Isso. aí. E a gente continua com o cliente até ele resolver. Tem que findar. Eu tenho clientes, inclusive, eu estava até conversando com uma profissional que ela atua também em outro estado. A gente faz uma parceria, também trabalha em outro estado. E aí ela falou para mim, ela falou assim, Karen, quanto tempo que se perdura um caso assim como esse? Eu falei assim, depende. Depende. Eu tenho clientes na Mas não dá composição, para prever. exato, que ele está há quase 2 anos. Porque também tem que investir. Volta o dinheiro, gente. Karen, Exato. tem que investir. Com esse dinheiro eu consigo zerar tudo em um mês. Ponto, acabou. É aqui. Vamos Isso. fazer faseado? Tem coisa que não dá para fasear. Não dá para, né? Sim, Você abriu um exatamente. buraco. Tem que fechar o buraco. Aham, Senão, como é que faz? Vai pular? Vai fazer uma ponte? exato. É caro. Isso, o Sei síndico lá, também. todas as coisas aqui muito Não, mas loucas. tá certo. É a sua visão. É, Que eu não. acredito que seja também a visão de quem vai estar assistindo a gente. E pessoas que assistem um canal, eu tenho depoimentos que o pessoal fala, poxa, teve um insight lá do teu convidado que falou um negócio que me chamou muita atenção. Porque Sim, talvez ele entendia, ele sabia, mas não se percebia do nível, né, de uhum, gravidade ou do que ter que resolver, né? uhum, Às vezes ficar batendo exato, cabeça assim, sabe? Não exato. chama alguém que dê uma orientação já. Sim, nessa situação é importante que o síndico tenha. Eu sempre costumo falar. Ele precisa ter uma boa administradora, isso é importantíssimo. Aí são os periféricos. Isso, ele precisa ter uma boa administradora. Uma boa Ele precisa ter um bom perseverança. jurídico, Olha, eu já exato. puxando o gancho. Exato. Opa. Vai entrar na fila. É o pitch. Isso, É o exatamente. pitchinho. Então, tem a parte voltada, obviamente, para os prestadores de serviço, isso é primordial. Você precisa ter braços aí que consigam te auxiliar. Tem que ter um bom jurídico e uma boa engenharia. Não, mas aí é Sem o, dúvida. é o Dream Team. Aí é o melhor dos mundos. Exato, mas daí Mas na assim. vida real, nada disso Sim, acontece. só que daí o que ocorre? É bom fazer um planejamento, obviamente, disso e explicar. Aí entra muita parte também do prestador. Em qual sentido? De explicar para os condôminos aquilo que o síndico não consegue explicar. O que ele também não quer se colocar. Então, Também, porque aí também é tem que ser sindicatura, resguardado. Sindicatura posicionamento, profissional. exato, E tá exato. certo, ele tá E tá tudo certo. bem. E tá tudo bem. Mas quando ele falar de segurança, ele vai falar uma parte da segurança. Isso, isso. Quem vai falar que o muro tá abaixo, que o portão é fácil de arrombar, sou eu. Sim, Né? Porque ele fala, bom, e aí? Fazer o quê? sim. Então, assim, Chama a essas pessoa. nuances são Mas tem importantes. que chamar. Isso. E você tem muito chamado disso? Ai, de problemas? Tem, só que daí assim, o que que acontece? É filtrado em qual cenário? Igual um caso mesmo voltado para a parte de infiltração de garagem, é sempre assim, infiltração de garagem, mas também ocorreu um problema estrutural em um dos pilares da garagem. A síndica entrou em contato e falou assim: olha, eu tenho um problema aqui na minha garagem. É um empreendimento que ele já tem mais de 30 anos, inclusive. Aí não vai entrar mais nessa parte, por exemplo, entra a parte de vícios construtivos em qual sentido? Aí é importante de entender agora, porque é Separa bem aí. complexo e complexo. Mas nesse caso, por exemplo, existe um vício, porque ela contratou uma empresa Hum, para executar esse reparo. Não é mais uma responsabilização, digamos assim, lá da construtora lá que já entregou. foi. Isso, mas existe uma responsabilização do prestador de serviço. Porque então um terceiro estava homologado, Não, na verdade, assim, fez a pesquisa, não, não muito. buscou o cara. Não, É o buscou. meu puxadinho lá. Buscou o profissional, mas aí, assim, são outras coisas que foram Não, envolvidas tudo bem. lá, não era profissional técnico, enfim, era um Enfim, contato da própria não. síndica, E enfim, foi. exato. Nessa situação, o que que aconteceu? Foi feita a execução, mas essa execução deu problema, voltou, entrou-se com um processo judicial, esse processo judicial foi nomeado perito, o perito foi lá, fez o que precisava fazer, ok.
Eles conseguiram, sim, o valor do dano reparado. Tá. Aí agora partiram para a parte de execução. Quando a síndica entrou em contato, o que que ela falou assim? Que falou assim, Karen, eu preciso que você execute o trabalho. Eu falei, opa, mas não é assim que funciona. Eu vou te explicar como é que funciona o trabalho aqui. Perguntei para ela, obviamente, se ela já tinha feito uma inspeção predial, porque como se trata é aquilo que eu comentei, é um check-up e tudo mais. Nessa situação, ela falou para mim assim, Karen, eu fiz, mas faz muito tempo, e inclusive esse problema que está na garagem não foi evidenciado que tinha. Falei, tudo bem. Só olha, por questão de urgência, vamos tratar isso primeiro. O que que a gente precisa fazer? Diagnóstico antes, análise. Você não vai chegar no médico, o médico vai falar assim para você, olha, você entra lá na sala, ele vai falar assim, ó, faz uma cirurgia amanhã na costela X. Aí você vai olhar para a cara de manhã, mas sem exame, sem nada? O meu problema é uma encravada, né? Entendeu? 6 anos, não sei o que que é. Deve ser Sabe? outra coisa. Tem que fazer. Nessa situação, precisa ser feito um diagnóstico antes. Aí é feita uma análise de qual que é o estado dessa estrutura, por que que está Mas isso acontecendo e não tudo mais. seria o básico do básico? Não, mas não Mas tem gente que não entende Não, isso. não faz. Não faz. Não, não é partir, o que é muito feito, partir diretamente para a parte de execução. É igual as manutenções no condomínio. Quem eu chamo? O zelador. Mas não é ele. Não consegue, porque não tem. Tudo bem, uma pique. Aí eu vou entrar no assunto. Porque eu vendo manutencista. Tá, Mas não, eu vendo lá, sim, com acúmulo, tudo mais, tal. claro. NR, 10, 35, tudo Sim, mais. sim. Aí eu te pergunto, o cara vai. Ah, não, mas são pequenos reparos. Porque entra no trabalho, trocar uma lâmpada, trocar uma torneira ali, um corinho, não sei do Sim. que. Essa é a função do cara, fazer pequenos reparos. Mas vai chegar lá no prédio, não, já não dá mais, não. Então você tem que fazer pintar o muro aqui 3 metros de altura, você tem que tampar o buraco lá Sim, do ralo do estacionamento que está indo para o segundo subsolo. sim. E o cara não tem expertise, gente. Não. E aí, assim, para quem que você repassa a garantia, nesse caso? Então não tem. Não tem porque, teoricamente, ele vai falar comigo, dizendo, ó, não fez, ele não está trabalhando bem, mas não está apontando que não foi bem aquele processo. Ele fala no conjunto geral. Você entendeu como é que é? Claro, com Aí certeza. você, troca o cara. Troca o cara. Mano, esse aqui não foi. Aí eu vou e falo, tudo bem. O problema continua, Sim, o instaurado ali. sim. Mas por quê? Porque ele não tem essa extensão teórica. Ele é manutencista, ok. Uhum. Mas talvez ele não tenha essa extensão técnica toda para Não, identificar. não é especializado. Não é especializado. Ele faz o beabá. E Isso. tudo bem, ok, porque vai arrumar. Né? Tem manutencistas aí que fazem e tal, mas aí, como é que faz? Nessa questão, e assim, eu não vou nem entrar em parte de norma, porque senão vai ficar extremamente Não, não, maçante. não, não, Porque não tudo que eu vamos. tô falando aqui não é uma percepção da Karen, tá? Isso é Não, isso, normativa, inclusive. sim, é isso. Mas a gente entrou nessa seara, mas depois você vai ter nas suas palestras, ó, gente, eu recomendo. Vai para a palestra da Karen, porque realmente isso aqui é só acho que um aperitivo, Sim. uma, Uma uma degustação. degustação, um over delivery, né? Exato. Do que realmente ela tem de conteúdo para passar. Eu falei porque você não dorme, né? Não, Porque, tem que não, dormir. não, porque assim, ó, faz palestra, põe no post. Esses dias a gente conversou. Também sou docente Então, aí, como é que faz? na área de facilities. Então, aí chega para mim e falou esses dias assim, Du, como é que vamos vender? Tá na linha de frente também da venda, né? Exato, exato. Que aí você vai prospectar o cliente, vai apresentar a proposta, defender projeto, aprovar a proposta, aí tira a blusa vendas, coloca a blusa operação Exato, de fato. exato. Mil facetas, É, mil e uma tudo, né? é. Não, e sem E, contar que assim, você precisa ter boas pessoas do seu lado, isso é importante. Você não faz nada sozinho, eu acredito muito nisso. eu percebo que você levanta bem a mão aí e É, fala, vamos junto. exato. Então, assim, eu sei que a gente não faz nada sozinho e isso não vai funcionar. Você não vai entregar um trabalho de excelência fazendo as coisas, tudo que você precisa fazer sozinho. E é plenamente impossível. Nessa situação,
Quando se trata, por exemplo, da disseminação de conhecimento, por Hum. isso que é importante participar de podcasts, inclusive Tá igual o gostando? seu. Nossa, sensacional. Falei, é daquele jeito, né? Tá começando. Tecnologia de ponta. Vocês Não, precisam vir aqui. precisa vir aqui Ah, também. Precisa nossa, vir aqui. fantástico. Precisa ter agenda. Que agora eu trabalho com a escassez. No começo tinha, no começo tinha várias datas. Agora tá. Agora ficou requisitado. Ainda é, mas é o Exato. que tá trabalhando a marca, né? Claro, Como você faz. claro. Não, mas isso é importante, sabe, Du, que essa percepção, obviamente, de disseminar o conhecimento. A gente não sabe de tudo, por isso que é importante a gente se especializar, isso é extremamente importante. Eu costumo dizer porque, por mais que eu seja técnica, eu não fico apenas no conhecimento técnico. É. Eu faço outros cursos, inclusive. É. Disseminar conhecimento é extremamente importante. Essa parte voltada para conhecimento técnico, sem dúvida, por conta da especialização realmente, mas por mais que eu seja uma profissional técnica, a empresa ela seja voltada para a parte técnica, Você precisa de gente, braço. e sem contar que assim, é importante de se especializar também em outras áreas, estudar sobre outras áreas, como por exemplo, a parte da comunicação, vendas, É aí que tá. marketing. Então, é aí que tá. É legal, porque você abrange um outro processo. Isso. Aí realmente você se demonstra pro público. Sim, porque aí você precisa de fato entender. Os eventos, aí a gente entra nos eventos de novo. Nos eventos, a gente conhece diversos públicos. E aí, quando eu vou conversar com o engenheiro é uma linguagem, quando O eu vou cara da conversar. segurança é Isso é outro. outra, com o síndico é outra, e você precisa ir adequando linguagens. Lá nos eventos é interessante também por conta disso. É, entendi. E eu acho que também tem um lado. Eu vi que você fez live, né? Sim, Com o Valmor. fiz. Falando do Grande quê? Valmor. Foi voltado para a parte de garantias. Nós falamos bastante sobre essa parte de garantias. E você tem uma resposta do público perguntando? Sim, Você tem um engajamento? tenho, tenho. Porque eu pergunto isso, ó, tô até chorando. Porque eu pergunto isso. É, eu preciso de pergunta, eu preciso ser Munido de informação. questionado Isso, para você abrir mais o leque de conversa, entendeu? isso. O que eu percebo assim, o meu público, ele tem um percentual de, por exemplo, é bem dividido, assim, entre Não, feminino tudo e bem, masculino. Não, né? é bem dividido Mas mesmo. é assim, quase 50, é É 49, 51. mais ou Vai, menos por aí. isso, exatamente. Então, assim, é um público bem dividido. Quando se trata também de faixa etária, é uma faixa etária a partir dos 33, 35 anos. Cara, você mediu isso? É. Pô, que bacana. O próprio Instagram O também ele te Instagram dá, fala, né? exato, ele te dá isso. Até aí os seus 42, 45 anos. Mas eles perguntam? Perguntam, principalmente quando se trata de assuntos voltados para essa parte de garantia. Quando eu toco nesse assunto, Aí é bomba. isso por quê? Porque a gente tem normativas que foram atualizadas, Hum. a gente tem normativas que foram atualizadas e muitos síndicos não sabem de algumas coisas. Eu não falo propriamente da normativa, o que a gente está conversando aqui são situações de normativa, mas eu não estou falando da norma. Eu Não, estou porque senão trazendo a gente vai vivência do dia ficar a aqui dia. o dia inteiro. Isso, eu estou Tem falando muita do dia a informação. dia, mas, por exemplo, quando um síndico ele vai contratar uma mão de obra, um prestador de serviço, esse prestador de serviço, ele precisa também dar a garantia daquilo que ele está fazendo. Ai, nossa, Karen, mas isso é óbvio. Será que é óbvio mesmo? Porque às vezes, Não é não. Porque aí é o que eu falo. Desculpa te cortar. imagina. Tem gente que tá chamando o cara que não tem nenhuma nota fiscal. É. Não tem um CNPJ constituído. Uhum, A garantia está em base do quê? É o paralelo ou é o original? É sim. o cara que consegue ter uma empresa, tá ali, emite nota, tem um Uhum. CNPJ, onde você pode buscar a, A situação da a empresa. situação, sei lá, enfim. Como é que você faz? Volta de novo, a gente volta. Tá vendo como a conversa vira É, recorrente? Aí exato. volta no o valor ou preço. Exato. Não, mas nessa situação entra exatamente isso. A gente está falando sempre de dinheiro. Sempre dinheiro. A gente não falou Não valores fugiu, aqui. mas não É, fugiu. a gente não falou Não, nenhum falou valor do aqui, financeiro só. mas só falou que tudo vai gerar um impacto. Mas aí gera impacto e o cara não consegue. Aí você fala assim, poxa, o cara te faz a pergunta, como é que é a garantia? Uhum. Garantia tem esse prazo, tem essa coisa. Aí vai, aí fica.
é difícil isso. Até Eu não porque a consigo gente, a entender. gente tem norma de garantia, a gente não tinha uma norma de garantia antes. Antigamente, então. Nós temos uma norma de garantia. Muita O coisa que que o mudou. síndico, exato, o que que Muita o coisa síndico precisa mudou. se atentar? Poxa, o que que é a garantia contratual desse prestador de serviço? O que que é garantia de fato legal? Que, que está e que compõe dentro da garantia. Exato. E o que está sendo feito com relação a isso? Então, Isso é muito importante. que dano foi causado de que forma? Isso. E não ficar fixo naquele negócio de 5 anos, sabe, Duque? Ah, depois de 5 anos o condomínio quer fazer as manutenções. Ainda é responsabilidade da construtora? Não. Tem que tomar muito Então, cuidado com mas relação a 5 anos isso. acabou, acabou. Não, e não é só isso. Tem prazo de garantia, Duque, que a gente tem aí de 1 ano. Ah, dentro do plano. Ah, não, Exato. ele compõe os 5 anos de uma vez, né? Não, Tem quando fala algumas cinco coisas, anos, isso, mas porque tem daí. uns que é 6 meses, um ano e tal. Exato. Então, entender isso O também. síndico, ele tem que ter um engenheiro Muito bom. desde o início. Ele tem que entrar no mesmo momento que a administradora. Exatamente nesse momento que ele Justamente. tem que entrar. É isso aí. Porque senão você já está perdendo dinheiro desde o começo que você recebeu o empreendimento. Você tem muito contato com a administradora? Sim, tem administradoras, inclusive, que acabam fazendo parcerias, na verdade. Parcerias, né? Exato. Parceria, na verdade, com alguns condomínios, mas é sempre voltado na parte de concorrência. Tá. Entra naquele critério. Tem alguns clientes que não querem resolver realmente, mas tem outros que querem. E eu entro naquele time. A gente não precisa atender, não é sobre É quantidade. qualidade, né? Exatamente. Na prestação de serviço, na excelência da prestação de serviço. É realmente isso. É nisso que você fala. E eu acho que você se apega muito, de uma forma muito contundente, nessa qualidade. Sim, porque precisa. Porque precisa. Você é uma pessoa que tem essa administração muito responsável, Sim, né? precisa. E isso te faz ter um nome evoluir muito no mercado, Uhum. né? Não, isso precisa. E você escreveu um livro, né? Sim. A gente vai ter que pausar de novo, rapidinho. Não, Porque o pode livro tá vir. lá. Não, pode vir. Pode vir aqui porque está aqui. Aqui, ó. Aqui é, ó, galera, aqui é vida real, tá? Esse aqui eu não vou cortar, não. Na verdade, do que foram 2 livros. 2? 2 livros. Isso em coautoria. Um deles é esse aqui, que é o Engenharia Condominial para Síndicos. Mostra pra É câmera. um livro que foi escrito, inclusive, por 5 profissionais da área. Então, tem advogada aqui, tem arquiteta falando também sobre Tá acessibilidade, bom. engenheiros e tudo mais. Esse livro aqui nada mais é do que um guia para o síndico colocar debaixo do braço. E toda vez que Guia ele de tiver mãos. dúvida, ele abre aqui. Ele abre e lê. Tá Isso. tudo aí. Tá tudo aqui. Tá bom. Exatamente isso. Uma Tá. linguagem de engenharia para síndicos. Tá. Esse outro livro aqui foi escrito, na verdade, para o público incorporador e construtor. Do sonho ao sucesso. Isso, do sonho ao sucesso, segredos e estratégias do mercado imobiliário. Aqui eu falo sobre a chave para proteger investimentos, aí entra na parte voltada para a consultoria de engenharia para prevenção. E esse aqui mesmo é voltado para vícios construtivos e falando sobre a norma de garantia. E onde a gente encontra esses livros maravilhosos? Esse livro aqui você consegue encontrar na Bonijuris, no site da Bonijuris. Boni Júris. Isso, da Bonijuris. E esse do sonho daqui ao vocês sucesso. podem aqui adquirir diretamente comigo. Só entrar lá no meu Instagram e vocês conseguem adquirir. Aí você manda pro O Brasil link. inteiro. Exatamente. Manda para todo mundo. Isso é um livro que realmente o pessoal tem que ler e entender. Eu ganhei o meu. Sim, claro, presenteei. Presenteei, ganhei, né? Presenteei nada, ganhei, né? Fui presenteado. Olha que louco. Exato. E realmente ali tem muito sentido, porque quando eu falo de condomínio, eu também, mesmo tratando de segurança, eu quero conhecer várias situações dentro do condomínio, né? Sim, Porque ali vai me dar uma abrangência muito maior do que eu posso fazer, do que vou fazer, entendeu? exato. Às vezes você tem umas guaritas que são construídas em locais não adequados para segurança. Existe lá Uhum. um design do condomínio, por exemplo, né? Sim, E então a gente tem que saber o que eu posso fazer, o que poderia sugerir até para para criar um caminho, melhoria, né? exato. Aí ele chama o engenheiro, o arquiteto, tá? E redesenha. Isso aí aconteceu muito para revitalização de fachada, sabe? Aí Acontece. aproveitava e já adequava a guarita Isso, no ao mesmo local. tempo, sim. Só que eu conversava muito com a engenharia. Isso é importante. As Isso é áreas precisam se comunicar, sem Porque eu dúvida. falava, por que você precisa da guarita aqui, Duque? Eu preciso aqui por isso, por isso, por isso. Visão, tudo mais. Mas aqui eu não consigo porque tem tal deficiência no. Aí, pode puxar 10 metros para cá?
10 Uhum. metros para lá. É muito interessante isso. Sim. Então, eu também aprendi muito com a engenharia nesse sentido, de dar essa dinâmica, justamente por um fator único, Uhum. a satisfação do cliente, né? Sem dúvida. É o que a gente preza, né? Eu sou uma profissional, Duque, que eu nunca trabalhei em construtora. Você fala assim, nossa, uma engenheira que nunca trabalhou em Hum, construtora? Não. Eu sou a profissional que trabalhei 12 anos na área da indústria. olha que bacana, meu. Na área da indústria química e também numa indústria cimenteira também. Caramba. E a indústria, ela tem essa pegada de normativa, É muito ali, né? de É NR, muito de NR. de É. processo. E tem que levar. É afinco, né? Exatamente. E documentação. Tudo que você faz, você tem que documentar. Tudo que você faz, É, você tem que isso aí documentar. E é o que a gente faz, é o você que a gente tem ficou, falta no condomínio. você ficou focada nisso, né? Exato. Me levou, na Levou verdade, para para todas as experiências mesmo que eu tive, me levaram exatamente para onde eu tô hoje. muito bom. Tá chegando no fim. Ai, que pena. Ficou tão bom. Ficou bom, né? Gostou? Muito. Virei mais vezes. Não, vai vir. Vamos trazer, vamos vir. Vamos escolher você mais uma pessoa, Não, um vamos encher essa síndico. mesa. Vamos falar você e um síndico, Um advogado? um advogado. Vamos. Vamos? A Vamos, eu gente vai topo. marcar então. Topa? Topo. Foi light, né? Nossa, muito bom. É, é- Leve. é- é o que eu falo, é assim que funciona. Eu quero tua mensagem final. Sempre deixo a pessoa falar. Aí, nessa mensagem final, a câmera tá lá, você vai falar a Uhum. tua Instagram, tua rede social, né? Como que te Aham. achar para fazer pergunta, Claro. inclusive, para Uhum. levar você para palestrar Sim, na sua cidade, recomendo. E a voz é sua. claro. Pessoal, muito obrigada por terem assistido aqui esse podcast. É uma honra gigantesca, Duque. Muito obrigada, de verdade. Prazer, assim, imensurável. Foi um momento de troca, assim, de compartilhamento gigantesco. Pessoal, principalmente quando se trata de condomínios, síndicos. Parece clichê quando as pessoas falam, por exemplo, tratem o condomínio como se fosse seu. Parece clichê. E também aquilo que é comentado sempre: o síndico é responsável civil e criminalmente. Isso é um peso que recai sobre as costas gigantesco. E realmente é. Mas o conselho, inclusive, que eu deixo é: tenham braços que sejam braços fortes, de fato, e confiáveis do lado de vocês, em todas as pontas. Aqui a gente está na teia, inclusive, isso me É, chamou muita atenção, porque as áreas elas precisam se interligar realmente. quebrar a membrana, né? É a Exatamente. Então, bolha. assim, vocês não precisam saber tudo, isso é muito importante de enfatizar aqui. E tentem, obviamente, também buscar informações que talvez ainda estejam vagas para vocês. Optem sempre por especialistas, porque o mercado ele busca muito disso. Busquem por especialistas e, obviamente, se atentem às atualidades do mercado. Se especializem. Vocês conseguem me encontrar, inclusive, no Instagram, que é o karen.engcivil. Lá eu trato, inclusive, sobre situações e informações voltadas para a área da perícia judicial e da assistência técnica. E também trago aí algumas situações voltadas do dia a dia. Duque, novamente, muito obrigada. Tamo junto. Foi um prazer, O prazer é todo uma meu. honra ter você aqui. Sensacional. Sabia que ia ser. Eu já tinha, Eu também tinha tinha certeza. certeza, né? E o pessoal quer, ó, pessoal, pergunta, fala, eu quero que assista até o final, é importante. Cada conexão que a gente faz, cada programa que a gente faz com o coração vibrante realmente. É um programa que vem tomando o seu corpo, a sua energia. Acho que eu peço seguidores não para ter status dentro da rede social, mas sim para que esses seguidores tenham mais multiplicação de informação. É essa a minha pedida. Então, eu estou aqui muito humilde, sempre trago os convidados, eles vêm com todo carinho. Então, assistam, pessoal, e pergunta, busca informação. Engenharia, ó, tá vendo quanta coisa? Tem muito mais. Então, vamos lá. De cara pro Duque é isso. É essa sinergia. Obrigado, viu? Obrigada a Tamo você, junto. Duque. Tamo junto sempre, né? Sempre. Coração na força.
Galera, mais um. Me despeço do meu jeito. Um abraço.